Bom, galera, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da turma Abadeus de Criciúma e os meus capixabas e do Espírito Santo, aos projetos de Caparaó, Itaúna, São Mateus e das turmas de Vitória, Distrito Criativo e Vix Criativa. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso webinar com o tema de personas, que o próprio subtítulo aí do slide da Mirella já diz, a importância da persona para o seu negócio. Então, eu sei que tem projetos que estão no desenvolvimento, né, de definir qual que é a persona do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Tem alguns que ainda não pensaram, mas que eu sei que já faz parte aí das próximas tarefas a serem feitas. Então, hoje vocês vão ter acesso a esse conteúdo extremamente importante e riquíssimo, justamente no sentido de estar auxiliando vocês com isso. Então, para isso, nós trouxemos a Mirella, que está aqui conosco, que é a nossa parceira aí do Co-Create, para falar sobre esse assunto. Então, aproveitem bastante o webinar dela e no final a gente abre ali aquele espacinho para as perguntas. Mirella, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e passo a palavra para ti, o que tu precisar, só me chamar aqui. Obrigada, Val, eu que agradeço. Tá todo mundo conseguindo ver a tela, me ouvir Sim, direitinho, né? tá tudo A, certinho ge- agora. a gente estava na outra sala com quase 20 pessoas, né? As pessoas estão entrando ainda nessa nova sala, né? A gente vai tocando esse nosso bate-papo sobre personas. Eu quero deixar vocês bem à vontade para, em qualquer momento, vocês me interromperem caso vocês tenham dúvidas, tá? Então, assim, fiquem bem à vontade, não precisa esperar até o final da nossa. A gente está chamando de palestra aqui, né? Mas eu gosto sempre de ser um momento aí da gente ter uma troca, né? Eu entendo mais sobre o tema, né? Aqui, né? Tenho essa experiência de teórica e prática sobre esse tema, mas vocês têm a vivência do negócio de vocês, né? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, trazer alguma experiência de vocês, o que vocês já testaram, o que vocês têm de dúvida, a gente vai trocando essa ideia, né? Se for uma dúvida muito complexa, o que vai acontecer? Se eu ver que for uma coisa muito complexa, para a gente não perder o ritmo, eu vou dizer o seguinte, ó, segura a tua dúvida e a gente fala no final, né? Porque daí as pessoas podem optar por não querer ouvir, desligar e fazer suas coisas, né? Se for uma dúvida mais simples, eu tiro aqui no meio da palestra, tá? Então esse vai ser o nosso combinado. E eu muitas vezes eu não olho o chat. Então, se a pessoa manda dúvida no chat, eu vou olhar só no final. Quando terminar tudo, aí sim eu vou clicar no chat e vou ler. Então, o que pode acontecer é da Val ler, de repente, ali e ser uma porta-voz. Se for uma dúvida muito urgente, alguma coisa muito urgente, aí me chamar e repassar para mim, né? Para a gente fazer essa abertura, eu vou falar bem rapidamente, vou me apresentar. Eu adoraria, juro, não é falsidade, adoraria conversar com cada um de vocês, conhecer cada um de vocês, até porque a Val estava falando que vocês são de lugares bem distantes daqui, diferentes, né? E, cara, isso me deixa muito curiosa, né? Muito curiosa de conhecer essas realidades, esses negócios, essas experiências. Espero que nessa trajetória que vocês estejam aí no Co-Creation, que a gente vá se esbarrando virtualmente aí, que a gente possa ir se conhecendo, né? Então, para a gente começar aí a nossa conversa, vou contar um pouquinho sobre mim, bem rapidamente, né? Eu tenho uma trajetória aí de 24 anos de jornada profissional, né? Eu sou novinha, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, comecei jovem, né? Me formei com 20 anos de idade no curso de Publicidade e Propaganda, e aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo do business, da gestão, eu fui entrando no mundo do marketing, depois entrei no mundo da ADM, e fui entrando nessa questão de entender cada vez mais, cavocar, pera, quem que é o consumidor, o que é a empresa, qual é a relação do consumidor com a empresa e como é que é a mente desse consumidor. Eu sei que nessa coisa de tentar entender cada vez mais a mente desse consumidor, eu fui fazer um mestrado em linguística para entender a linguagem, porque já que o meu DNA era publicidade, e publicidade ele tem uma raiz em comunicação social, né? A linguística acabou sendo um caminho para entender essa mente desse consumidor, e eu tenho aí muitas leituras nessa área de neurociência, de neuromarketing, de neurobranding, e comecei a trafegar nesse mundo, de entender o consumidor, de entender a linguagem, de entender esse comportamento, e acabei parando na área de branding, né, que é uma ciência que estuda a questão de como eu vou entender a mente do consumidor e como eu vou fazer ele preferir
a minha marca em vez da marca do meu concorrente. Em essência, é isso, né? Então, há mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Então, no decorrer desses 24 anos, eu sempre trabalhei com planejamento estratégico de comunicação de marketing, sempre foi esse meu viés. Só que nessa trajetória eu comecei a me aprofundar em relação à mente desse consumidor e, ao mesmo tempo, a modelos de negócios, né? Comecei a ir nesses dois universos, onde parei realmente nessa área de posicionamento e branding. Então, posicionamento e branding já faz mais de 10 anos. Então, hoje eu tenho uma empresa, a Sun Consciência de Mercado, ela faz 10 anos esse ano. Eu trabalho com empreendedorismo há 16 anos. Há 16 anos eu sou empreendedora, mas a Sun Consciência de Mercado tem 10 anos. A Sun trabalha com posicionamento e branding. Na área de docência, eu dou aula há 15 anos já, daí em graduações e pós-graduações. Já desenvolvi mais de 1000 projetos nessa área de posicionamento, de branding, né? Já qualifiquei mais de 5.000 pessoas, né? Nessas 5.000 pessoas estão alunos de graduação, pós-graduação, mentorandos de inovação, mentorandos de gestão empresarial. E atualmente eu sou empresária na Sun Consciência de Mercado, sou mentora do Co-Creation, Boot, e também estou nos programas Nascer, né, da FAPESC e Sebrae, né? Então, essa é mais ou menos aí a minha trajetória, e estou sempre cavucando alguma coisa para fazer. Estou sempre cavucando, ou um cliente para a Sun, ou algum artigo para escrever em algum lugar, ou alguma coisa para estudar, eu estou sempre cavucando alguma coisa diferente. Então, essa é a minha realidade aí, bem rapidamente, a gente vai conversando. Então, vamos começar a falar, porque me chamaram para falar de personas. Só que eu gosto, de tudo que eu vou explicar, eu sempre gosto de dar uns passinhos anteriores. Sempre gosto de falar um pouquinho antes de ir direto no assunto. Eu gosto de dar uns passinhos antes para dar um olhar de fora, contextualizando, e depois a gente entra no tema, tá? E eu sempre gosto de entrar na teoria, sempre gosto de entrar nesse processo teórico contando alguma história para vocês. Que pode ser uma história de hoje, uma história de ontem, uma história de algum momento, mas alguma história. E tem uma história que eu sempre uso para abrir o tema personas. E olha que eu falo de personas desde 2015. Eu dou aulas sobre persona, né? Então eu sempre estou falando de personas e essa história que eu vou contar é de 2017. Eu tinha uma história que eu contava em 2015. Essa história acabou sendo substituída por essa que eu comecei a contar desde 2017. Mas eu não consegui mais achar outra que eu gostasse tanto quanto essa, porque essa tem a ver com marcas. Então vamos lá. Essa história, ela envolve a marca Vivara, é uma marca de joias, e envolve a cantora Anitta, a marca Anitta, né? Porque ela é uma persona, né? Uma marca persona. O que aconteceu? O que aconteceu nessa história? A Vivara, ela tem uma marca de luxo, a Vivara. Ela é uma marca de luxo. Ela é uma marca que atinge um público A mais. E ela concorre com grandes marcas multinacionais. Quem são as garotas propagandas da marca Vivara? A Sophie Charlotte, que é uma atriz global, que é toda francesona. Gisele Bündchen. São essas atrizes que são mais atrizes e modelos que têm mais o estereótipo de modelonas, assim, sabe? Aquelas mulheres extremamente magras, altas, mais retas, sem muita curva, que é aquele estereótipo da mulher francesa, né, que eles dizem, né, a mulher francesa, europeia, né, assim, aquela mais reta, mais elegante, né? Falando de estereótipos, né? Guardem essa palavra, estereótipos, tá? Que normalmente as marcas, quando elas querem se associar a luxo, elas usam essa figura de mulher. Elas usam isso, né? Usavam, pelo menos, né? Usavam aquele tipo de mulher. Então, mulher para representar a marca de luxo tem que ser assim. Beleza. Só que a Vivara, ela tem uma marca chamada Life, que a gente chama em brand de marca de combate. O que é uma marca de combate? É quando uma marca muito cara lança uma marca um pouco mais barata, mas não é popular, é uma marca um pouquinho mais barata, para começar a vender também e para pegar uma fatia de público um pouco mais, não digo popular, mas um pouco mais
pouco mais massa, assim, né? Classe média, vamos colocar assim. Que é aquele público que se acha rico, né? Assim, falando bem vulgarmente, assim, para vocês. Se acha rico. Que gostaria de comprar uma Vivara, mas não consegue. Quer compra uma marca Life, né? Às vezes até a pessoa fala assim, é uma Vivara, para não falar que é Life, tá? Só que o que a Vivara fez? Ela usou como garota propaganda na época, em 2017, não era a Anitta que está agora aí nos Estados Unidos, não. Era a Anitta ainda que tocava o funk dela, ainda, enfim, aqui no Brasil. Ela usou a Anitta como garota propaganda da Life. Quando ela colocou a Anitta estampada para a marca Life, causou maior auê. Causou maior auê. Isso a gente está falando de 2017. Não estou falando da agora, das polêmicas que a gente tem direto nas redes sociais. Estou falando de 2017, tá? Quando esse negócio de polarização, de polêmica, estava começando ainda nas redes sociais. Não era tão, né? E causou um auê. E aí, o público da Vivara veio com tudo para as redes sociais, principalmente Twitter e Facebook, que era muito forte na época, dizer que a Anitta era vulgar, sem classe, que ela não representava a Vivara. E aí veio um público defender que não, que ela representava o pessoal, que era não sei o quê. Aquela coisa que a gente já está acostumado, né, a ver. E é muito interessante, né, que eu estou ilustrando isso aqui. Eu poderia trazer um monte de outros cases, né, porque hoje em dia o que mais acontece na rede social é isso, né? Hoje em dia o que mais acontece na rede social é isso, né? Um dia desses, não sei, a Juliette acho que ganhou 2 Lulu da Pomerânia também. Por que não pode ganhar cachorro, né? Um lá falou que não pode ganhar cachorro, o outro, mas pode, né? Então, hoje em dia, assim, né? Tudo virou polarização, né? Mas por que eu trouxe essa questão para cá, para gente, né? Porque, na verdade, o problema não estava na Anitta, eu não estou nem olhando para um aspecto social aqui, tá? Estou olhando como brand manager, estou olhando como uma gestora de marca aqui. Se eu entrar para uma questão social, né, aí a gente entra numa conversa sem fim, né? Daí a gente vai abrir microfone, vai ficar aqui. Estou olhando para um olhar mercadológico, tá? O grande problema foi que provavelmente a Vivara, ela não falou, não soube se comunicar de uma forma correta com a persona da Vivara e nem com a persona da Life. Houve uma mistureba geral, né? A persona da Vivara olhou para a Life, se encontrou na Life, a persona da Life olhou para a Vivara, se encontrou na Vivara e ficou uma misturada, porque, na verdade, a Anitta estava falando com a marca da Life. E na briga não falavam Life, falavam Vivara, né? E aí a gente começa a olhar para isso aqui e começa a pensar: meu Deus, mas que preconceito! E não preconceito no sentido de, ai, preconceito, não, preconceito, de preconceituar, né? De preconceituar. Estou preconceituando. Eu preconceituei. Eu olhei a Anitta e fiz um pré-julgamento. Preconceituei. Tanto do lado da defesa quanto do lado da acusação. Eu preconceituei. Eu olhei para uma marca e já preconceituei. Quem é que disse e onde que a marca Vivara falou que a Anitta não poderia estar numa joia da Vivara representando? Em qual momento? Ela falou, claro. Mas onde que ela falou que a Anitta não poderia estar? Eu pré-julguei, eu preconceituei que ela não poderia estar lá. Então a gente vai começar a conversar primeiro sobre esses elementos de pré-julgamento, de onde que eles partem? Quem é que coloca isso? Quem é que começa a jogar essas questões? Né? Se elas já estão nas pessoas ou se elas são incutidas por essas marcas. Porque isso vai nos levar até as personas e essa análise das personas. Então, aqui, a nossa conversa não é a gente dizer se a Vivara está certa, está errada, se a Life está certa, está errada, se a Anitta está certa, está errada. Não é isso.
Eu quero que a gente olhe aqui apenas esses movimentos que as marcas fazem. Esses movimentos de conversa que as marcas fazem. De lançar subentendidos, né? E das pessoas captarem o que elas querem captar. Até que ponto que a Vivara falou, não, a Anitta não é para gente, ela é para Vivara, ela é para Life. E até que ponto as pessoas que fizeram esse recorte. Então, eu vou aprofundar essa questão aqui, porque a gente precisa entender por que esse preconceito acontece. Né? De onde é que ele vem, esse preconceito, essa preconceituação? E aí tem essa foto, que eu acho muito legal. É o mesmo homem. Ele está vestido topzeira e ele está vestido de terno e gravata. Né? Se eu falasse para vocês, gente, constrói uma frase para esse homem que está rotizeira, constrói uma frase para esse homem de terno e gravata. Se eu pedisse para vocês como é que é a vida desse homem, construa uma vida para esse homem que está de toquinha e construa uma vida para esse homem que está de terno e gravata, né? Talvez para o homem que está de toquinha, o cara ele tem uma vida maneira, ele mora na praia, ele não tem preocupação com nada. O cara que está de gravata é um cara chato, sem graça, blá, blá, blá. Ou não. Ou, o cara que está de touca, ele... de certo, ele não conseguiu nada na vida. O cara de gravata é cheio da grana. Sei lá, a gente ia estabelecer, né? Ia estabelecer um monte de preconceitos. Um monte de preconceitos. E da onde que vem esses preconceitos? Da onde que vem? Quem que ensinou pra gente esse monte de preconceitos? Quem que ensinou pra gente? Né? E esse monte de preconceitos são iguais para mim, para vocês? São iguais para quem mora em Santa Catarina? São iguais para quem mora no Nordeste? São iguais para quem mora nos Estados Unidos? Será que se eu colocasse essa foto aqui e falasse assim, explique, conte uma história, conte a história de vida desses homens separadamente. Se eu pedisse para uma pessoa do Nordeste contar uma história de vida de cada um deles, pedisse para uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa da Índia, contar uma história, será que sairia a mesma história de cada um deles? Será? Será que partiria do mesmo preconceito? Será que as pessoas preconceituariam da mesma forma essas duas pessoas? Então, quando a gente fala de personas, que é desse exercício da gente entrar no lugar do outro, a gente precisa entender qual é o preconceito que as pessoas, de onde que as pessoas estão olhando, de que ponto que as pessoas estão olhando. Por que isso acontece? Por que o preconceito acontece? Porque as pessoas julgam o mundo como certo ou errado a partir de seus valores. E hoje a gente vai abrir esse assunto das pessoas, começando a falar sobre essa palavra, valores. A gente vai começar falando sobre valores, e a gente vai resgatar aquela historinha lá da Anitta, a gente vai resgatar todas as historinhas e vai chegar lá nas pessoas. Quando a gente fala de valor, é uma das coisas mais importantes para a gestão empresarial. Quando eu falo aqui para vocês sobre valores, eu não estou só falando sobre pessoas, eu estou falando sobre tudo. Para o ser humano, o que há de mais importante é valor. Nós, por exemplo, hoje, acho que nunca se viu tão efervescente na nossa sociedade, por exemplo, a questão dos valores. Né? As pessoas hoje nunca discutiram tanto e brigaram tanto por causa de valores. Né? E valores são as coisas... E a gente, às vezes, nem sabe que está brigando. A gente está brigando por coisas que a gente simplesmente acredita. A gente acredita que aquilo é certo, que aquilo é o melhor. Mas de onde vem isso? E essa crença do que é importante para a gente é isso que nos move para consumir as coisas. É isso que nos move em direção às pessoas, é isso que nos move em direção aos produtos, é isso que nos move em direção às nossas escolhas. Se eu quero me conectar a qualquer outro ser humano, eu preciso entender quais são os valores desse outro ser humano. Isso vale como empresário e isso vale também para as relações humanas. Antes de falar sobre personas, é fundamental a gente falar sobre valores. Então, quando a gente fala sobre valores, valor é os nossos princípios básicos, a nossa bússola moral. Né? Eu sempre... Eu gosto muito eu adoro uma rede social, eu gosto pra caramba de rede social,
E amadureci muito, muito nos últimos, sei lá, 20 anos nas redes sociais, né? Porque rede social é uma coisa que não é nova, né? Uma coisa antiga, já, né? Ela já tem aí, já começou lá com o Orkut, começou com o ICQ, Mirk, meu Deus, né? Eu peguei desde o início das redes sociais. Eu sempre fui rata de internet. Desde que começou a surgir primeiro comunicador de internet, eu já estava lá. E a gente ainda está aprendendo a lidar com as redes sociais. A gente briga muito. A gente briga muito nas redes sociais, né? A gente briga muito ainda, né? E a gente ainda leva muita briga ainda para dentro das nossas casas, para entre amigos. Porque quando a gente está discutindo, por exemplo, sobre time de futebol, sobre religião e sobre política, é difícil ter alguém certo. Sabe por quê? Porque aquilo que é a tua bússola moral, aquilo que é certo para você, dificilmente alguém vai mexer naquilo. Mas Mirella, vocês vão falar para mim, mas Mirella, não tem como, Mirella, não tem como é que a pessoa pensa isso, Mirella? Desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe, desde que a gente está lá, e a gente está lá inconscientemente escutando tudo que a nossa mãe fala, tudo que as pessoas que estão no entorno dela falando com ela, a gente já está captando coisas que vão nos moldar em termos de valor durante toda a nossa vida. Isso a neurociência explica de uma forma muito mais profunda, a psicologia explica de forma muito mais profunda. Né? Aqui eu estou trazendo dentro dos moldes do que a gente trabalha em posicionamento e branding, né? Mas existem os valores que são herdados por nós, né? Desde que a gente nasce, desde a gente está lá na barriga, a gente nasce, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, as pessoas que nos criam, independente de quem seja, elas vão nos ensinando através de chinelada, bronca, discurso, do que for. Elas vão nos ensinando o que é certo e o que é errado. Seja isso bom ou não para a gente. Não importa se ele criou trauma, não criou, enfim, vão ensinando a gente. E aquilo vai moldando a nossa cabeça, vai moldando a forma como a gente enxerga o mundo. É tão poderoso isso, é tão poderoso que se aqui entre vocês alguém hoje em dia faz terapia, enfim, né? Eu faço terapia já há 10 anos, enfim. É terrível se livrar de algumas crenças limitantes, é terrível. Tá ali na cabeça, não se livra mais, é um saco, não se livra, tá ali na cabeça. São os valores herdados. O que são os valores herdados? Conceitos sobre família, papel de homem, papel de mulher na sociedade, o que é sucesso, o que é felicidade, como criar filhos, o que é religião, o conceito de respeito à vida, o conceito de vários conceitos. Respeito ao pai, respeito à mãe, tudo, mas praticamente toda a tua relação com o mundo está nesses valores herdados, tá? Você consegue mudar os valores herdados? Consegue. Consegue. Só que é difícil, porque tu precisa colocar alguma coisa no lugar. Entendeu? E aí, para colocar alguma coisa no lugar, é um processo lento, é um processo demorado. Mas consegue. Mas é lento, é demorado, é dolorido, enfim. Os valores herdados, eles dificilmente você vai ter uma liquidez deles, né? Então, normalmente, se eu, por exemplo, quero fazer uma comunicação, então vamos supor assim, vocês têm uma empresa lá em Vitória, e eu quero me comunicar, quero começar a vender para Florianópolis. Eu preciso entender como é que aquele mercado funciona, não só em termos de preço, logística, não só em termos disso, eu tenho que entender como é que aquela sociedade funciona em termos de valores herdados também, né? Em termos de valores herdados também. Eu já viajei bastante o Brasil a trabalho, assim, hoje em dia eu não viajo mais muito, na verdade hoje em dia eu não viajo mais nada, mas quando eu era mais nova eu viajava bastante,
E muita gente falava assim, falavam bem da gente, né, do sulista, enfim, mas algumas pessoas às vezes falavam assim que tinha algumas cidades aqui em Santa Catarina que eram muito fechados, pessoas que eram mais fechadas, outros falam que eram simpáticos, mais fechados, né? Então tem essas características, né? Às vezes, quando tu tenta vir fazer negócio aqui com Santa Catarina, tu pode sentir isso, que tem pessoas que são mais fechadas. E isso tem muito a ver com o valor herdado, com a questão da imigração, de alemão, italiano. Eu vou dar uma característica assim, nossa, que a gente sente aqui. O florianopolitano, quando vai fazer negócio com o joinvilense, por exemplo, que fica no norte do estado, é uma lástima. É uma lástima. O joinvilense é terrível. Terrível. O joinvilense, ele é extremamente frio. Ele é frio nas relações. E eu sou de Joinville, tá? Tô falando isso com propriedade. Eu sou de Joinville, a minha família é de Joinville. Então, sou joinvilense, eu também sou, né? Mas ele é frio. O cara de Blumenau, algumas pessoas falam que também é mais frio, só que o cara de Blumenau, por ele já ter passado por algumas catástrofes, dizem que ele é um pouco mais solidário, já ter passado por algumas catástrofes, assim, de enchentes, etc. Então, tem algumas nuances, né? Mas isso tem muito também com relação à história, né? O Joinville, por exemplo, lá em Joinville, o joinvilense é muito preconceituoso, muito, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Preconceituoso com roupa, preconceituoso com cabelo, preconceituoso com gênero, preconceituoso com tudo. Mas é por causa do quê? Da colonização deles também. Eles não aceitam nada que é muito diferente, sabe? E isso é muito eles são muito fechados, muito, né, colonialistas, enfim, né, da colonização, de imigração de franceses, alemães. E isso é muito dos valores herdados. Então, como é que você vai? Você vai, digamos, lançar um produto lá. Tem que saber disso aí. Tu vai saber. Vou comprar uma briga feia lá. Vou comprar uma briga feia naquele mercado. Já sei que aquele mercado ali vai ser mais difícil. Então, você já conhece aquele mercado, já sabe que outro mercado vai ser mais fácil. Então, isso é importante para entender os valores herdados, né? Como é que vai ser cada pessoa. Eu, por exemplo, escuto muito o quê? O pessoal do Nordeste é muito simpático. O pessoal do Nordeste é muito legal de trabalhar, é muito bacana. As experiências que eu tive no Nordeste foram maravilhosas, de pessoas extremamente acolhedoras. Mas tem um cara que é assim, tá, vai ter, ok. Mas se tu vai desenhar uma persona lá, você tem mais ou menos as características que eles têm um perfil um pouco mais acolhedor. Então, você começa a conhecer um pouco mais. É claro que você tem que entender um pouco da história. Por que o nordestino é mais acolhedor? Tu tem que ir lá entender a história. Por que o nortista tem essa característica? Vai entender a história do nortista. E aí entender a história de cada segmento daquela sociedade, de cada lugar desse Brasil. Quer ver quando tu falas fora do país? Índia. Eu tive um cliente que ele era da Polônia, uma empresa da Polônia que queria lançar produto no Brasil. Em vez deles trazer os talentos deles, eles chamaram a gente para fazer o lançamento aqui no Brasil do produto, porque eles não tinham condições de entender a gente. Eles precisavam entender esses valores herdados, porque eles não tinham como eles entenderem. Era muito distante para eles, né? Quando a gente fala dos valores adquiridos, os valores adquiridos, eles mudam o tempo todo, né? Então, quais são os valores adquiridos? Gosto por lugares, gosto por pessoas, por regras, relacionamentos. Então, os valores adquiridos, eles são mais fluidos, você pode convencer a pessoa a mudar os valores. Então, eu tinha uma amiga que dizia o seguinte: não vou me casar, não vou me casar, não vou me casar, não vou me casar. Conheceu o homem da vida dela, casou, né? Então, acontece, né? Os valores, os adquiridos podem mudar. A vida vai te ensinando a pensar diferente, a fluir. E, na verdade, as marcas, elas vão em cima desses valores, entendeu? De fazer você experimentar, repensar, comparar preço, questionar, por que não? Né? Que nem a Pepsi, pode ser, né? Vai uma Pepsi, pode ser, né? Ela foge, né? Eu sempre digo que se a tua marca ela não é forte o suficiente para entrar numa briga, não entra nos valores herdados.
fica ali nos valores adquiridos. Não mexe em vespeiro. Se a tua marca não é uma marca extremamente consolidada, não mexe em vespeiro. Mas é uma escolha de cada um também, né? É uma escolha de cada um, né? É um conselho que eu dou. Porque normalmente quando você vai no valor herdado, você vai magoar alguém. Você vai magoar alguém. Se você não concordar com aquela pessoa, você vai magoar. Aí que está a questão, entendeu? Então, quando a gente fala de valor, realmente, é o lugar mais sensível, sim. E aqui, nas personas, a gente está falando de valores humanos, porque a gente vai falar de personas, né? Mas quando a gente vai para as organizações, a gente também tem valores dentro das organizações, né? Tem a proposta de valor, a cadeia de valor, né? A gestão de valor. É claro que a composição é diferente dessa, né? E o valor dentro da organização, ele é um pouco mais maleável, né? Mas ele também é extremamente importante e se a pessoa não se adequa, ela está fora. Também entra nessa questão, né? Então, quando a gente fala de valores, a gente precisa entender o seguinte, que, na verdade, qual é o princípio básico de tudo? De tudo. Se os meus valores combinarem com os valores do meu cliente ou com os seus valores, a gente vai poder ter uma relação. Se isso aqui não der match, se isso aqui não combinar, não tem conversa. Não tem conversa. E é por isso que, às vezes, os clientes chegam para mim e falam assim, Mirela, eu fiz tudo certinho, eu contratei o melhor cara de marketing digital, eu fiz o melhor post, eu vi não sei o que, e eu não consegui seguidor. E eu não consegui venda. E eu não consegui... Porque, claro, a relação não é tão simples assim. Ela não é tão simples assim. Porque, além disso aqui, o cara tem que estar... ele tem que ver relevância nesses valores que tu está compartilhando. Tem mais isso. Aqui eu estou falando simplesmente de ele ter gostado de você. A questão de comprar é diferente. Eu não estou nem falando de compra. Estou falando de relação. A compra é se tiver relevância, né? Ele pode olhar e gostar, mas não necessariamente comprar. Aqui é relação. Se ele gosta de ti, é 50% do caminho, né? E isso aqui, ele vale para tudo na vida. Você só vai se relacionar com uma amizade, com um namoro, com um casamento, com qualquer coisa, se isso aqui bater. Não tem como duas pessoas casarem, namorarem, ou mesmo serem amigos, se você não tiver alguns valores que batam. Se nada bater, não vai. Não vai. É impossível. Impossível. Tu pode até assim, ó. Tem o cara que é de um futebol, de um time de futebol A, outro B, mas eles vão ter outros valores que eles vão compartilhar junto, porque os dois gostam de futebol. Então, eles têm o valor. Os dois gostam de futebol, eles só torcem para time diferente. Beleza, mas o valor, gostar de time de futebol, lá, domingo, torcer, eles têm isso ali. Isso ali une eles, né? Tem aquilo ali que une, né? Aquela disputa, aquela briga. Aquilo ali vai unir. Né? Agora, quando você começa a ter outros valores mais profundos que estão em desarmonia, aquilo não vai para frente. Não vai. E a mesma coisa vai ser com marcas. Né? Se eu começo, por exemplo, a ter decepções com a minha marca, né? Por exemplo, eu gosto tanto de uma marca, ela não me atende direito, quando eu preciso eu ligo, não atende, não tem retorno, né? O produto não tem um bom desempenho, quando eu preciso de suporte, eu não tenho suporte, eu começo a ter decepções, não deu match com o valor, não deu match. Então, isso que é importante. E entender também que aquilo que eu busco para minha marca, nem sempre é aquilo que o meu cliente quer da minha marca. Isso também é muito interessante. Eu tive uma vez eu fiz uma consultoria para uma academia de ginástica, muitos anos atrás, gente, muitos anos. O que aconteceu? O cara pegou, ele montou uma academia num bairro aqui da Grande Florianópolis. Era no continente aqui, porque aqui a gente fala muito ilha e continente, né? Porque Florianópolis é uma ilha, né? Só que Florianópolis, ela tem uma parte na ilha e uma parte continental. E essa academia, na ocasião, ela ficava na parte continental. Ele gastou muito dinheiro, montando uma academia com 2 pisos. Ele mandou trazer equipamentos da Alemanha, equipamentos de ponta. E assim, ele me chamou.
me mostrou a academia linda. Eu lembro que na época o piso era de laminado, assim, imitando madeira, lindo. Uma época que as academias nem usavam ainda isso, assim, era lindo e tal. E ele assim, Mirella, tá linda a academia. Eu disse, pô, tá linda a academia. Sabe, o problema é que eu não tenho aluno. O cara, ele investiu numa infraestrutura sem ter aluno. Ele tinha o nome da empresa, ele tinha uma fachada maravilhosa, ele tinha um ponto de venda lindo, ele tinha uma academia de milhões, mas ele não tinha aluno. Ele não tinha aluno. E aí ele ia começar a fazer o esforço de trazer aluno para começar a pagar uma estrutura que ele já estava pagando. Porque ele já estava pagando aluguel, a prestação dos equipamentos, e ele ia começar a remar os alunos para começar a pagar aquilo. Então, tu imagina. Ele pensou o seguinte, o meu cliente vai querer isso aqui. O valor que o meu cliente quer numa academia é isso aqui. Ele não perguntou para o cliente o que o cliente queria. E qual é... Ah, Mirella, mas qual é o movimento que ele deveria ter feito? O movimento que ele deveria ter feito era ter feito o mínimo produto viável, o MVP que a gente chama. Ele deveria ter montado começado com uma pequena academia de início e ter começado a fazer uma carteira de clientes. E começado a deixar os clientes darem o feedback do que queriam, que modalidades queriam, que equipamentos queriam, ter crescido junto com esses clientes. Ter fidelizado esses clientes e crescido junto com esses clientes. Porque muitas vezes o cliente ele não quer equipamento, ele não quer infraestrutura, ele não quer robustez, ele quer um professor exclusivo para ele. E aí, essas pequenas coisas, né, a gente tem que observar. Não é o que eu quero para o meu negócio, é o que o meu cliente precisa. Então, quando eu falo dos valores do meu cliente combinarem com os meus, e para a gente ter uma relação, é isso. Né? Quando eu falo daquela história lá da Vivara e da Life, é mostrar para vocês que a Vivara, ela construiu um abismo desnecessário para as clientes dela. Ela construiu um monstro. Ela construiu um monstro. Ela construiu um abismo que não havia necessidade de construir, ou fortaleceu um abismo que ela não precisava ter fortalecido. Ela poderia ter desvinculado as duas marcas totalmente. Ela não precisava ter vinculado tão fortemente as duas marcas. E as pessoas saberiam que tinha irmandade entre as marcas e não teria dado o que deu, o conflito que deu. Às vezes parece que é de propósito, para não dizer que foi de propósito. Né? Então, quando você entende quais são os valores do teu cliente, você respeita o teu cliente, você respeita o teu negócio, você respeita a sociedade. Você respeita, porque você entende. E eu acredito muito em marcas que possuem responsabilidade social. Acredito muito nisso. A gente fala muito de responsabilidade social, que é a que respeita o meio ambiente, que dá comida para quem precisa. Em termos de branding, responsabilidade social é você não causar mais caos no que já existe, sabe? É tu não causar mais caos onde já existe, né? Não causar mais caos. Ah, não quer entrar na pauta de inclusão, não quer entrar na pauta, ok, mas não causa mais caos, não causa mais. Não seja o cara que vai fazer tumulto, né? Então, quando a gente fala de valores, é isso. Olhar para o cliente, o que que tu quer, meu amigo? O que que tu quer? Vamos crescer junto? Por isso que algumas pessoas e objetos nos atraem mais do que outros, porque criamos laços inconscientes de identificação. A experiência de consumo da match de valores. Por que as pessoas gostaram tanto do show do Coldplay no Rock in Rio? Vocês viram isso? Vocês viram? Teve o Rock in Rio e aí começou, né? Bombou o show do Coldplay, show do Coldplay. Ah, porque o Coldplay cantou em português. De Libras. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Porque, de repente, no meio daquele monte de banda que foi tocar, teve uma
que fez algo diferente. É louco, né, gente? Teve uma banda que olhou para a plateia, né? Tipo, olhou para a plateia, se conectou com a plateia. E aí é muito louco a gente pensar o seguinte, cara, as pessoas que estavam ali, elas queriam algo personalizado, talvez. Porque hoje você consome música no Spotify, você consome música no YouTube Music, você vê show o tempo todo né, no YouTube. Qual é a diferença, né? Elas queriam poder dizer assim, eu via algo diferente no ao vivo, que eu não vejo no YouTube. Sei lá, tô aqui chutando, né? Tô tentando adivinhar, tô tentando aqui fazer uma reflexão sobre isso, né? O que que causou tanto espanto, né? E aí o show do Guns N' Roses foi tido como o pior do Rock in Rio. Há tempo que é, né? E eu gosto do Guns. Mas assim, eu vi. E aí, quando você olha aquilo ali, o que que o Coldplay fez? Eu fui num show deles em 2018, em Porto Alegre. Não foi muito diferente, tá? Do show que eles fizeram agora. Teve algumas coisas a mais que eles adaptaram, fizeram e tal. Mas o que que eles fazem? Eles estudam o público. Eles estudam o país antes de fazer o show. Eles adaptam o show para o público e para o país. Eles desenham uma persona. Eles se conectam a valores. Eles não colocam goela abaixo uma música. Eles não sobem no palco, tocam uma música e falam para o público, ó, é isso aqui, deu. É uma maturidade, é transformar aquilo num produto e encaixar esse produto. Vamos lá, vamos criar uma experiência. E eu acho que demorou para a indústria da música se ligar que é isso aí. E foi uma lição. Porque se o Coldplay não faz isso, eu gosto das músicas do Coldplay, tá? Eu gosto, sou fã. Mas se eles não fazem isso aí, eles acabam sendo mais uma banda. Entendeu? Eles entenderam que eles precisavam criar uma experiência para se diferenciar. Né? Então, é entender que a experiência é esse match de valores. Tá? Sendo assim, eu preciso ter valores. Então, tudo parte de vocês entenderem qual o valor da marca de vocês. Precisa conhecer os valores do cliente ideal de vocês. Então, não precisa sair querendo também agradar todo mundo, né? Agora eu quero agradar todo mundo, quero compartilhar valor com todo mundo. Não. Vai ter gente que não vai gostar de vocês. Isso também é importante, tá? Quando a gente tem uma empresa orientada para a gestão de valor, que sabe quem são suas personas, é muito importante entender o seguinte, que vocês vão ser aquele tipo de empresa que vão ter pessoas que vão olhar e falar assim, eu não gosto da marca X, beleza? Porque vocês escolheram, entendeu? Vocês escolheram com quem que vocês vão falar. Vocês escolheram com quem vocês vão falar. Uma marca posicionada, que sabe com quem é a persona, ela é uma marca que está fazendo uma escolha. Por mais que ela fale com uma grande quantidade de pessoas. É uma marca que sabe com quem está falando. Para saber se tenho chances de conquistá-lo ou não, eu preciso saber, eu preciso conhecer, sabe? Eu preciso entender esse passo a passo, até para saber quais as chances que eu tenho de conquistar esse meu cliente ideal. E o que eu preciso fazer para melhorar, para conquistar esse meu cliente ideal? O que eu preciso fazer para melhorar? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Como eu falei para vocês, eu tenho um portfólio gigante de empresas, de mentorandos. É uma história muito legal. E aí, eu fui ter site e rede social para minha empresa na pandemia. Nunca tinha tido. Nunca tinha prospectado. Fiquei 10 anos sem prospectar, sem ter rede social, sempre vendendo, porque as pessoas iam me conhecendo, iam chamando. Nunca fiz marketing, nunca. Sempre foi aquela chama aqui, chama aí. Nunca precisei desenhar persona, nada. Meu negócio sempre foi vendendo porque as pessoas me conheciam e iam. Quando veio a pandemia,
que o trabalho deu uma parada, eu assim, quer saber? Eu vou começar a fazer isso para mim. E eu tirei aquele ano de 2020 para isso, né? Para começar a desenhar. Daí fiz meu site, aí comecei a pensar minhas redes sociais, desenhar a persona, papapá, papapá. E foi um período muito louco, porque eu comecei a descobrir que tinha alguns clientes que eu tinha atendido há um tempo atrás, assim, que eu falava assim, cara, eu nunca devia ter atendido esse cliente porque ele não tinha nada a ver comigo. Não era, não fazia parte do meu cliente ideal. E comecei a fatiar isso, assim, pô, isso aqui não, isso aqui eu não entrego, isso aqui. E aquilo foi muito importante para a guinada que a minha empresa deu no ano de 2021, 2022. Para o passo que ela deu de reposicionamento. Foi muito importante. Foi muito importante para os passos seguintes, para entender o seguinte, quem não era o meu cliente, quem que eu não ia mais aceitar, que tipo de trabalho que eu não queria mais, que tipo de cliente que eu não tinha nada para entregar, né? Tipo assim, cliente que quer trabalho rápido. Não, não consigo entregar. Trabalho rápido não consigo. Não, meu trabalho tem pesquisa, tem análise, não consigo entregar rápido, trabalho rápido. Trabalho para o mês, não consigo. Não consigo. Antes me matava. Não consigo. Não consigo. Né? Mirella, mas vai dizer que tu nunca aceitou cliente que tu não queria por causa do poder? Já aceitei. Já aceitei. Tá? Não sou boa zona assim, não. Já aceitei cliente que eu não queria. Já. E sabe o que aconteceu? Foi uma droga. Uma droga, gente. Tá? Eu vou te dizer. Uma droga. Tá? Pior coisa é tu precisar pagar as contas e ter que aceitar cliente que tu não queria aceitar. É a pior coisa, mas acontece. Agora, quando você tiver que aceitar cliente que tu não quer para pagar as contas, tu coloca numa listinha, tá? Assim, ó, coloca numa listinha escondido, Tani, só você vai ver, tá? Por favor. Cliente que não tem interesse. Fulano, entendeu? Tu coloca lá. É para tu jamais esquecer. Aí tu faz o trabalho e tal. Mas tu sabe que quando tu tiver com as contas pagas, e se esse cara voltar, tu cobra mais caro. Porque, gente, normalmente o cliente que não faz parte do perfil do que tu quer, ele é o cara que dá mais trabalho, ele é o cara que normalmente não paga bem, ele é o cara que te incomoda, ele é o cara que fala mal do teu trabalho, porque ele não é o cliente ideal, não é o cara que compartilha valor contigo, sabe? Então, por isso que é importante. E muitas vezes é importante também tu saber que aquele não é o teu cliente ideal, porque às vezes é o cara que te puxa para baixo, e se tu sabe que ele não é o teu cliente ideal, tu não fica triste. Tu não deixa ele te puxar para baixo, porque tu olha assim, não, pera, deixa eu ver minhas personas. Não, ele não é meu cliente ideal, eu não vou me puxar para baixo. Não vou porque ele não é meu cliente ideal. Então, é bem importante, tá? Isso aqui eu fiz um parênteses aqui, né, em off, tá? Só para papo de empreendedor aqui, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos falar agora, entrar sobre as personas. Toda vez que a gente fala de persona, toda vez que a gente trata sobre persona, eu lembro da Dona Hermínia. Por que eu lembro da Dona Hermínia? Porque a Dona Hermínia, ela é a caricatura de uma persona. Se vocês querem saber o que é uma persona, o que é uma persona, é a Dona Hermínia. Dona Hermínia é uma persona. Quando eu fui assistir o filme da Dona Hermínia, eu lembrei da minha sogra. Só que minha sogra não tem nada a ver com a Dona Hermínia. Só que coloca um neto na mão da minha sogra, ela vira uma Dona Hermínia. Naquele momento, com o neto na mão, ela é igual. Porque quando a gente traça a persona, não significa que aquele desenho de personalidade vai ter uma pessoa no mundo ipsis literis, idêntica, escarrada àquela persona. Não. A persona é uma personificação de características que outras pessoas podem ter. É um personagem que você cria. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o fulano parece um nerd. Fulano parece um nerd. Quantos nerds vocês já viram? A fulana parece uma patricinha. O fulano é um cachaceiro. O ciclano é um mulherengo. O fulano é um festeiro. Essas personificações, esses estereótipos que a gente cria, são formas de você traçar personas. Dentro desses estereótipos, você cria várias características, mas existem várias pessoas que podem se encaixar nisso.
Então, o processo mais natural de você desenhar uma persona é você estabelecer uma característica macro. É assim que você começa a desenhar uma persona. Então, se eu perguntar assim, quem é o teu cliente? Aí, o meu cliente são homens de negócio. Opa, já desenhou uma persona. Sou homem de negócio? É. Tá, mas que tipo de homem de negócio? Ah, eu tenho homens de negócio que são casados e solteiros. Opa, já tenho 2 pessoas. E aí eu começo a funilar dentro. Tá, e esses homens casados, eles praticam atividade física, eles viajam, eles saem para jantar, e aí a gente começa a entrar nesses homens casados, depois entra nos homens solteiros. Mas você sempre traça um estereótipo que vai abraçar vários tipos. E aí, dentro disso, começa-se a discutir que tipo de estereótipo é esse, o que essa pessoa faz, e começa a trazer traços comportamentais. Então, em suma, é isso. Por que eu trago a Dona Hermínia? Porque a Dona Hermínia, o saudoso Paulo Gustavo, ele se inspirou na mãe dele. Só que por que fez sucesso? Porque ele se inspirou numa pessoa de verdade. Mas ele sabia que quando se tratava Brasil, haviam várias mulheres que iam se identificar com aquele personagem, de alguma forma ou outra. Mãe coruja, a mãe que não aceitava ter o ninho vazio, a mulher separada numa idade mais avançada, e tinha várias características, né? A mulher que falava alto e desbocada, tinham várias características que poderiam se assimilar a algum tipo de mulher no Brasil, porque representava várias mulheres no Brasil, várias características que alguém poderia se associar. Então, por isso que fez tanto sucesso. É engraçado? Por que é engraçado? Porque as pessoas se identificam. Jô Soares era engraçado porque tinha personagens que se identificavam com outras pessoas. Chico Anísio era engraçado porque as pessoas se identificavam com o personagem. Se você está rindo de algum personagem, é porque ele fala com alguém que você conhece. Ele é parecido com alguém que você conhece. Está ali uma persona. As artes cênicas, a dramaturgia, utiliza muito da técnica de persona. Tanto que persona vem de máscara, que vem da dramaturgia. Então, persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ele é baseado em dados reais sobre comportamento e características demográficas de seu cliente, assim como uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios, preocupações, etc. De onde vem a persona, tá? Ela vem da antropologia cultural, tá? Antropologia cultural é uma disciplina da antropologia que estuda hábitos e consumos numa determinada cultura dentro de um contexto histórico-social. E aí o Alan Cooper, em 2005, tá, que é um profissional reconhecido por humanizar a tecnologia através do design de softwares, pai do Visual Basic, ou do design orientado à intenção, esse cara trouxe a persona e começou a aplicar no dia a dia das empresas. Foi isso que aconteceu em síntese. Tá? Aqui eu trouxe ali um resuminho falando um pouco mais sobre o Alan Cooper, que é escritor e fundador da Cooper, uma consultoria líder em design de interação. Tá? Foi ele que começou com toda essa parafernália e foi um dos responsáveis por transformar a tecnologia em algo tão usual, né? Que é o X, né? Em algo tão acessível para todos nós. Tá? Então, foi ele que trouxe a questão das pessoas no que a gente sente aí no dia a dia. Quais são as ferramentas que a gente utiliza nas personas? Tá? A mais conhecida foi criada por Dave Gray, tá? Ele é um cara que usa muito, ele tem um livro sobre gamificação, esse cara, e ele usou o mapa de empatia. O mapa de empatia você encontra no Google, você joga mapa de empatia, tem no Google, é uma técnica para você criar personas, teria que ter, acredito que a TXM, o Co-Creation, trabalha o mapa de empatia, né? Porque tu tens que ter um curso específico para isso, imersão específica para isso, né? Então, é um dos mapas mais usados para você trabalhar a persona. Existem pesquisas de neuromarketing, só que elas são carésimas, né? Eles normalmente só têm em São Paulo, Rio. São pesquisas aí que partem, sei lá, de 60 mil, 70 mil reais. São pesquisas feitas por grandes empresas. Pesquisas etnográficas e netnográficas. Pesquisas EMET, só a Troiano Branding faz no Brasil, até onde eu sei. Tem as pesquisas qualitativas de teste cego, focus group e Big Data. Big Data seriam os dados da internet, né? Os softwares de análise de dados que tem na internet hoje, né? Você pode ter desde as informações que você consegue no Analytics, as informações que você tem acesso no teu Instagram, Facebook, enfim,
até grandes plataformas que você pode pagar ou gratuita e que te fornecem dados, tá? O site também, o site tem os indicadores de navegação, enfim, né? A Big Data, ela traz informações que podem ajudar nisso, além de ter sites específicos de desenho de persona, pagos e gratuitos, tá? Tem alguns que também tu pode jogar lá e eles desenham para ti de forma automática. Qual é a diferença entre personas e público-alvo, tá? A persona, ela sempre vai ter uma abordagem comportamental. Ela sempre vai olhar para o indivíduo, o seu comportamento, os seus valores. Ela vai lá escavar valor. Ela vai entender o que é valor para aquele cara. Ele vai recortar a dor daquele indivíduo, né? Ela vai na base do cliente ideal. Ela vai atrás de quem é o teu cliente ideal, detalhes das rotinas, dos hábitos de consumo. Quando você pega o público-alvo, é uma abordagem estatística, né? Então, é faixa social, gênero, faixa etária, tem uma definição mais ampla, né? Não escava valor, mapeia possibilidades, né? Então, assim, são 40% de mulheres, 30% homens, é tamanho de mercado, então ele vai te dizer assim, hoje tem no Brasil 50 milhões de mulheres, é isso que ele vai te dar. Né? Traz parâmetros, não insights, né? Então a persona traz insights, o público-alvo traz parâmetros e pode não ter interesse no produto teu público. Ele vai trazer um tiro de canhão, né? A persona não, tu vai em quem tem interesse, né? No teu público. Aqui tem um exemplo de como que seria um desenho de persona. Então, como é que seriam essas duas naturezas trabalhando junto? Então, o descritivo do público-alvo e o descritivo da persona. Então, ali teria assim, aqui é fictício, total, né? Então, vamos supor assim, como é que eu criei isso aqui? Isso aqui eu criei com a minha experiência dando mentorias. Então, eu coloquei ali uma faixa etária, uma profissão, coloquei uma renda, peguei só os dados de IBGE e coloquei cidade de Florianópolis. Então, eu peguei um descritivo do público-alvo. Ali estão os meus dados estatísticos, tá? A parte de descritivo de persona, eu extraí uma persona que eu acredito que exista diante de todas as mulheres que eu já atendi como mentorandas. Então, eu tracei uma persona que é uma mulher. Essa mulher, ela é uma mulher casada e ela tem um filho. Então, eu coloquei aqui. Uma das coisas que mais a Ângela sente falta em sua vida é ter mais tempo para ficar com seu filho Bernardo, de 3 anos. Ela ama a docência, mas devido ao baixo salário e poucas perspectivas, tem pensado em como transformar a sua arte em empreendedorismo. Não entende nada de administração de empresas e sabe que precisa de ajuda para tirar a ideia do papel. Não tem dinheiro para investir nesse momento. Se pudesse ter ao seu lado mentores com competência para ajudá-la nesse desafio, por um valor acessível, gratuito, seria ótimo, pois possibilitaria os primeiros passos para conquistar o seu sonho. Aqui é a persona de uma mulher que deseja empreender. E ela é cliente, por exemplo, de um programa como o Co-Creation. Ela é uma cliente de um Co-Creation, por exemplo. Ela é uma persona do Co-Creation. Como é que a gente identificou? Ela é uma mulher típica que aparece no Co-Creation. Ela tem uma profissão que ela tem uma estabilidade, só que ela gostaria de alçar novos voos e, principalmente, ela gostaria de ter mais tempo para ficar com o filho dela. Isso acontece muito, essa realidade. A gente tem mulheres e tem homens também, não é só um negócio só de mulher, tem homens também que veem no empreendedorismo uma forma de ter mais tempo para ficar com a família. Só que qual é a dor de muitos desses empreendedores? Para dar os primeiros passos, não tem dinheiro para dar os primeiros passos e precisam de ajuda de algum mentor. Então, esses são os empreendedores que estão nascendo. Isso é uma dor comum. Eu desenhei aqui uma persona, mas as dores que movem ela não se encaixam só para a Ângela. Essa dor se encaixa para vários outros tipos de pessoa. Entenderam? Então, quando eu for trabalhar, por exemplo, marketing digital, ou alguma estratégia de gestão de valor, uma estratégia de marketing, qualquer tipo de estratégia de negócio, o que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar as dores dela, quais são as dores, e como, por exemplo, que o Co-Creation consegue ajudar ela nessas dores. Através dessa análise, eu consigo extrair estratégia de copyright, por exemplo, de conteúdo para marketing digital,
consigo extrair estratégias de geração de produtos para ela, como trazer essa pessoa para perto. Então, eu consigo começar a gerar uma série de questões. Ah, Mirella, mas será que essa mulher existe? Então, aí a gente vai falar disso aqui. Existem 3 tipos de persona. Existe a proto-persona. A proto-persona é essa aqui. Essa aqui é uma persona que eu faço pela minha experiência. Eu não entrevistei ninguém, eu estou fazendo pela minha experiência. A maioria das empresas, independente do tamanho delas, empresas grandes também fazem dessa forma, tá? Então, desde startup, empresas grandes, a proto-persona é aquela que eu faço com o meu feeling. Qual é o indicado quando você desenha a proto-persona? É você começar a ver se essa persona existe. Então, quando você faz qualquer campanha nas redes sociais, quando você faz, digamos, uma estratégia comercial e você começa a ter uma interação com o teu cliente para pegar nome, cadastro, etc. e tal, tem que ter alguém do marketing, alguém responsável para tentar ver com que persona que aquela pessoa se encaixa, para começar a entender se aquela persona existe, se é uma outra nova persona, para começar a validar se essa proto-persona de fato existe, se ela se encaixa em algum lugar ou não. Esse é o recomendado, tá? Quando a gente vai para a buyer persona, ela é um outro nível de persona. A buyer persona, ela está amarrada a algum tipo de pesquisa ou algum dado de CRM. Então, se você tem dentro da tua empresa algum dado de algum cadastro, algum sistema de CRM, de cadastro de cliente, alguma coisa mais precisa, a gente consegue olhar, por exemplo, com cadastro, né? Quando eu falo a gente, a minha empresa ou qualquer outra empresa que trabalha com dados, que trabalha com inteligência, consegue olhar para uma base de clientes ou para uma pesquisa que traga esse perfil de clientes e, a partir disso, desenhar personas de forma mais crível, né? Não que o proto não seja também, mas de forma um pouco mais pé no chão. De qualquer forma, sempre é legal em cada contato, ir validando se essas pessoas, quem que está vindo mais, qual que é mais aderente, qual que está validando mais, performando mais, tá? E a terceira persona que existe é a brand persona. Quem que é a brand persona? A brand persona é aquela persona construída pelo Magazine Luiza, por exemplo, que tem a Lu do Magazine Luiza, né? Tem a Sabrina Sato também, que fez a bonequinha dela, o avatar dela. Essa é uma brand persona também, tá? Então, também tem essas 3 personas de início, tá? Por que conhecer as pessoas é importante para o seu negócio? A gente já está chegando ao fim aqui. Primeiro, para criar marcas diferenciadas. É difícil criar uma marca diferenciada. Não é fácil. É fácil você ter uma marca de qualidade, é fácil você ter uma marca fácil. É possível você ter uma marca de qualidade, é possível você ter uma marca com pontos fortes, perceptíveis pelo teu cliente. Agora, ter uma marca diferenciada requer que ela vai ser de fato diferenciada, ela vai ser autêntica ou única no seu mercado, né? E que seus clientes vão perceber essa diferenciação. Então, não é tão simples assim, né? Não é tão simples, né? E quando a marca consegue isso, nossa, é muito legal de fato, né? Então, para criar marcas diferenciadas, quando você entende quem são as pessoas e consegue, de fato, se conectar a esses valores, você consegue criar produtos muito mais ajustados e relevantes para essas pessoas. O que é ser relevante? É aquele produto que faz total sentido na vida delas. Eu sempre digo que uma das palavras que é mais importante dentro de uma estratégia é a palavra relevância. Uma pessoa, ela só para e olha para um produto e ela só compra um produto se aquilo for relevante. Se não for relevante, ela pode até gostar, ela pode amar, ela pode falar bem, mas ela não vai comprar. E você já deve ter percebido isso várias vezes. Eu tenho uma amiga que ela é personal organizer, ela é excelente. Meu sonho é que ela venha organizar minhas coisas, mas hoje ela não é prioridade no meu orçamento. Ela agora não é a prioridade no meu orçamento. Então, ela não é relevante hoje para mim. Então, não adianta, né? Claro que é importante ela estar conversando comigo, claro que é importante ela estar me impactando, eu estar vendo ela crescendo, eu estar vendo o diferencial dela, claro que é importante.
mas hoje ela não é relevante para mim, então ela não está na minha lista de prioridades de consumo. Não está. Né? Então, a relevância é uma coisa importante. Quando a sua marca é diferenciada, ela consegue se conectar a valores e ela consegue ser relevante, bingo. Né? Para ter o melhor apelo de venda, copyright. Não sei se aqui vocês já ouviram falar de copyright. Hoje em dia tudo é copyright, 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 copyright. Aí contrata o cara de copyright e o cara não consegue performar. Porque, claro, se o cara não consegue entender qual é o valor do teu cliente ideal, não tem como ele performar em copyright. Não tem. Ele só vai conseguir se ele pegar lá a listinha das palavras que mais vingam por aí e aplicar só a listinha, a fórmula das listinhas que mais dão certo. Eu não gosto desse negócio de fórmula. Eu gosto de listinha. Não sei. Eu acredito muito de você olhar para as tuas personas e entender os valores. O que vinga? E aí, trabalhar em cima disso ali. Né? Aí tu consegue trabalhar os gatilhos certeiros. Para agregar alta relevância ao produto, né? Já falei ali, né? É isso aí. E para estruturar uma estratégia de marketing digital de sucesso. E tá tudo no que eu falei, né? Conteúdo, tom de voz, etc. Né? Para gerir estrategicamente o valor e a experiência do cliente, né? É isso aí, né? O Co-Creation, ele fala muito de experiência do cliente. Né? Vocês têm, dentro do Co-Creation, mentores fantásticos nessa área de experiência do cliente. E é uma tônica muito importante dentro do Co-Creation, a questão da experiência do cliente, né? E não tem como você entregar isso se você não sabe o que é valoroso para o teu cliente ideal. Agora que você já sabe, como é que a gente vai criar essa persona? 5 passos. Primeiro, defina qual a persona que você quer. Se você quer uma proto-persona ou uma buyer persona. A brand persona só se... Cara, até dá. É que a brand persona, tu vai precisar de um cara que faça, como é que é? O 3D, né? Acho que é. Que daí faz aqueles bonequinhos, etc e tal, né? Eu acho muito legal. Eu acho super legal, assim, né? Porque daí você cria uma conexão extra, né? Mas daí depende muito qual é o estágio da tua marca. Talvez tenha coisas mais importantes antes de criar essa brand persona, antes de investir numa brand persona, porque não é só investir na confecção dessa boneca, que é caro pra caramba, é toda uma estratégia de marketing e de gestão dessa boneca que vem por trás disso, né? É quase que fazer um branding específico só para essa boneca, construção de personalidade, tom de voz, enfim. Né? Então, tu vai ter praticamente ou a construção de uma proto-persona ou de uma buyer persona. Aí tu vai escolher uma ferramenta, se tu vai usar o mapa de empatia, se tu vai fazer através de observação simples das redes sociais, olhar, enfim. Se tu vai tu vai contratar uma pesquisa, se tu vai fazer uma pesquisa. Depois o legal é tu escolher uma equipe para fazer contigo. Tu pode fazer sozinho essa persona, mas é muito legal quando tu faz com mais pessoas. Pode ser com sócios, pode ser com colaboradores, pode até ser com clientes, tá? O próprio design thinking, ele é feito para você fazer com clientes. Ele também, ele preconiza isso, assim, fazer com clientes. Tu pode fazer as tuas personas com os teus próprios clientes, ouvindo eles, chamando alguns clientes que tu acha que são os clientes ideais, abrindo o mapa de empatia, se tu escolher o mapa de empatia, eles te ajudando a responder, é bem legal, tá? O legal é fazer com mais pessoas, tá? Se não, dá para fazer sozinho também. Mentalize quem são os seus clientes atuais versus os ideais. Então, quem que tu atende hoje? Tentar mentalizar esses caras, tá? Mas quem que tu acha que seria legal atender? Quem que são os clientes que você queria? Isso também é legal, projetar. Se você já atende quem você queria, beleza, tem problema. E por fim, depois que desenhar as pessoas, responder como é que você pode resolver o problema delas. Oi? Vou continuar. Alguns macetes para a gente terminar. Agora é reta final mesmo, tá? Se o teu negócio é B2B, se o teu negócio tu vende para empresa para empresa, tá? Como é que algumas dicas de como que você pode pegar informações para fazer a tua persona. Então, assim, se você vende para outra empresa, o legal seria tu conversar com o dono dessa empresa, se você puder. Se não for uma multinacional,
né? Se for tete a tete, né? Por quê? Porque normalmente o dono da empresa é o cara que toma a decisão, é o teu tomador de decisão, né? É o teu comprador, é o cara que vai decidir provavelmente pelo teu negócio, depende do que tu vende, né? Ah, às vezes ele não vai conseguir tomar decisão, Mirella. É tão técnico que eu vendo que quem vai tomar decisão é o cara de compras, é o cara de TI, é o cara de RH, beleza. Então, adapte ao teu negócio. Então, ou tu vai precisar conversar com o empresário ou com um profissional da área que vai comprar a tua solução, né? Mas tu precisa conversar com um desses dois caras. Precisa sentar, conversar, entender a realidade. Se ele já te conhece, entender teus pontos positivos, teus pontos negativos. Se ele não te conhece, entender quem são os fornecedores dele nessa área. Tentar chegar nessas pessoas. Se não tem como chegar nessas pessoas, é interessante achar formas de você obter informação desse mercado, de alguma forma. Ou em alguns periódicos setoriais, portais de notícias, associações, conselhos, federações, redes sociais do setor, redes sociais da empresa, alguma informação que tu consiga conhecer mais sobre o segmento. O legal é nunca você abrir uma empresa num segmento que ou você ou algum sócio não tenham algum conhecimento ou abertura, né? Total abertura naquele setor. Isso é muito importante, ainda mais no B2B, né? Então, assim, eu não tem como eu, Mirella, querer daqui a pouco ter uma indústria de refinamento de papel e celulose. Não tem. Eu nunca tive isso, não faço ideia como é que esse mercado funciona, eu seria falência total. Ou eu pego e me associo a um empresário muito bom nessa área, eu não conseguiria. Eu não sei como é que o mercado funciona, não tenho nenhum contato, teria que garimpar do zero. Então, o legal é que vocês conheçam alguém que tem uma abertura, que tem algum conhecimento, enfim. Então, isso aqui para o B2B, para conseguir entender. Então, aqui, independente se vai usar mapa de empatia, enfim, esse é o canal. Mirella, eu tenho um investimento aqui, eu tenho uma grana que dá para investir. Dá para contratar uma empresa de pesquisa. Ó, eu quero contratar uma empresa de pesquisa, eu quero entender o meu mercado, de forma qualitativa, quantitativa, quero ter personas, etc. Aí o Instituto de Pesquisa vai atrás dessas pessoas, ele que vai investigar, ele que vai trazer isso tudo para você. Se não, se for por você, quer investir em outras coisas, não quer investir em pesquisa agora, esse é um caminho, sentar e conversar. Mirella, o que eu converso? Se você nunca falou com essas pessoas em outro momento, tá? Nunca conversou, vai ser mais difícil. Aí é interessante ver o quanto que você consegue se abrir, se apresentar, dizer que é novo no mercado, dizer que está fazendo uma pesquisa, que queria ter um minuto para entender um pouco o mercado, aí é mais difícil. Agora, se a pessoa já te conhece, já fez negócio com você, já te conhece, enfim, perguntar o que achou do negócio que fez contigo, como é que foi fazer negócio contigo, e outras empresas que ele já fez naquele segmento, fazer algumas perguntas para entender um pouco mais. Se tiver alguém da equipe que possa fazer essas perguntas melhor, tá? Então, adapte para o seu negócio. Se a sua empresa trabalha com B2C, né, com consumidor final, né, o que você pode olhar para o concorrente? Isso vale para o B2B também. O B2B pode olhar para o concorrente também, só que tu não vai conseguir acessar algumas coisas, né, algumas informações, isso que é pior. Porque, por exemplo, B2C, dependendo do segmento, tu consegue entrar na rede social e ver, por exemplo, as postagens dos clientes em relação à marca. No B2C, tu consegue ter acesso a algumas coisas que no B2B tu não consegue. Então, adapte para o teu negócio. No B2C, exercite escuta e observação, converse com o teu cliente. Depoimentos. Se der para o seu negócio, entre no site Reclame Aqui. Entra em portais que tenham depoimentos, dependendo do teu negócio, e vê se tem alguma reclamação. O CRM, que é o software de cadastro de clientes, de gestão de relacionamento com o cliente, vale também para o B2B, tá? Eu esqueci de colocar lá, mas vale também. Ter o cadastro dos teus clientes em dia, isso é importante também, tá? Isso ajuda a construir persona. Se você já atende há um tempo no B2B, tem lá o cadastro e tal, isso vai ajudar. Ajuda tanto que tu pode, ao invés de ter uma proto-persona, tu pode ter uma buyer persona, que é uma persona um pouco mais sólida, né? E a tua própria experiência, né? A tua própria experiência de vivência no B2C e no B2B também pode te ajudar a fazer uma proto-persona de boa. Alguns exemplos para a gente acabar.
Então, aqui tem a Lu, da Magazine Luiza, essa é uma brand persona. Nós temos aqui a Nath, da Natura, tá? Aqui um exemplo de um relatório de perfil de buyer persona extraído da plataforma de Big Data da Disney, tá? Então, nesse relatório, nesse dashboard estatístico, né, ele traz os equipamentos mais utilizados para consumo de entretenimento, tempo conectado, prioridades, marcas consideradas. A plataforma deles é um negócio monstruoso, porque eles extraem dados do parque, eles extraem dados do streaming, eles extraem dados de todos os pontos de contatos que eles têm com o cliente para todos os produtos. Então, é muito cruzamento de dados, tá? É muito, assim. É demais, assim. E é uma plataforma própria. Essa proto-persona foi feita pela minha empresa, por uma construtora, por uma grande construtora aqui da Grande Florianópolis. Isso foi em 2016. Agora, para esse ano que vem, a gente vai rever essa proto-persona. Todas essas personas foram validadas de 2016 para cá, e a gente construiu essa proto-persona através de design thinking, com todo o pessoal do marketing, com todo o pessoal do comercial. Cara, acho que tava o pessoal do financeiro, RH, os líderes, assim, tinha umas 30 pessoas juntas para construir todas essas personas, então tudo com mapa de empatia, tal, para a gente chegar nessas 5 personas aí, que a gente chegou ali para uma construtora de alto padrão. Tá? Gente, antes de eu abrir para dúvidas, para finalizar, uma frase inspiradora que eu sempre gosto de deixar. O que você está fazendo hoje para o seu cliente ideal lembrar de você amanhã? Né? Isso aqui é uma frase motivadora, a gente sempre tem que andar para frente. Né? O que vocês estão fazendo hoje é plantando boas sementes. Né? Isso é importante, certo? Está aqui, ok. Vou parar de compartilhar aqui e vou abrir espaço aí para a gente papear. Muito obrigada, Mirela. Bom, pessoal, são 5 para as 9. Eu consigo abrir mais uns 5 minutinhos extras, então até as 9h05 a gente consegue ir. Se alguém já tem aí alguma pergunta, alguma dúvida e queira estar aproveitando desse momento para falar com a Mirela, fiquem à vontade. O Newton já ligou a câmera e o microfone, então eu já sei que ele vai falar. Fica à vontade, Newton. Oi, Mirela, parabéns pela apresentação. Gostei muito, muito mesmo. Nunca tinha visto um foco tão profundo nesse tema. A gente acaba ficando superficialmente, né? Mas a minha dúvida é com relação à protopersona, que filtros que a gente pode usar para não viajar muito e manter o foco? Porque às vezes a gente começa, é dona de casa, mãe de 3 filhos e tal, e acaba entrando numa dinâmica sem fim. Ai, Newton, olha, eu acho que tu vai querer me matar. Eu vou te dizer o seguinte, a estratégia é a seguinte, é tu delimitar assim, ó, não ter pressa, sabe? É tu delimitar assim, ó, nós temos um mês, um mês para trazer essa proto-persona. Então, o primeiro momento é viajar. O primeiro momento é viajar, é construir umas 50 personas, entendeu? É o primeiro momento. Eu até digo o seguinte, tá? Uma estratégia que a gente costuma fazer não precisa ser nada muito elaborado, é pegar a folha A4, A3, rascunhar e colar na parede, em casa, no escritório, onde tiver. E fazer essa dona de casa, a dona de casa com 3 filhos, a dona de casa com 2 filhos, riscar primeiro e colocar na parede. Tudo isso ali. Aí pega, faz o primeiro e vai dormir. E vai dormir. Entendeu? Encheu a parede de persona. Tudo quanto é persona. Pega e vai dormir. Deixa uns 2 dias aquilo ali. Passa, acorda, olha para aquilo ali, dá mais umas rabiscadas, vai dormir. Chega outro dia, tu se reúne com as pessoas que tu fez, ou sozinho. E tu chega e tu para. Agora eu vou parar mais 1 hora para ver isso aqui. E aí tu começa a riscar o que é igual. Tu começa a juntar as folhas que são parecidas. Então, por exemplo, a mãe com 2 filhos, ela tem muitas características iguais à mãe com 3 filhos e à mãe com 4 filhos. Não tem por que eu ter várias mães. Eu vou juntar. Coloca essas folhas numa mesma junto. Pô, eu tenho o cara que trabalha e eu tenho o cara lá que é aposentado. Pô, mas eles têm as mesmas dores.
Eles podem ser uma pessoa só. Junta essas duas folhas. Faz esse movimento. Dá mais uns 2 dias. Dá mais uns 2 dias. Volta depois de novo e olha e faz esse movimento. E vai fazendo esse movimento até conseguir chegar a umas 4 pessoas. Até tu conseguir chegar a pelo menos umas 3, 4 pessoas. Mas não se atém a números, a quantidade. É porque 3, 4 pessoas é bom, porque daí tu consegue ter um controle, né? Tem algumas pessoas que falam assim, chega em 2 pessoas. Tem algumas pessoas que falam, né? É que às vezes é impossível chegar em 2, né? Quanto menos persona, melhor. É que muitas vezes tu não vai conseguir reduzir tudo de uma vez só, sabe? Às vezes tu vai ter que ter um monte para olhar o todo, para começar a arriscar, sabe? Para começar a juntar, não, isso aqui não é, isso aqui é. Então faz esse movimento, não tenha pressa no primeiro momento. Tu precisa realmente primeiro ter um grande mapa viajandão de várias pessoas para começar a entender o que é viagem mesmo, sabe? Não, isso aqui, até eu construo persona direto para os meus clientes. Eu sempre começo, e olha, eu construo persona desde 2015, tá? Normalmente eu começo com umas 20 personas. E quando eu vou apresentar para eles, eu apresento mais 5, mais 6, entendeu? E aí eu vou para minha equipe, gente, tenho 20. Daí a gente começa, não, essa aqui não, eu vou cortando, Então é bem natural isso, tá? Tu começar com bastante e não, essa aqui é viagem, e vai cortando. Não tenha pressa. E às vezes eu levo assim, 1 semana para fazer. Eu Esperava faço uma um pouco. resposta melhor, mas tudo bem, entendi. É assim, tá? Se tu conseguir logo de primeira também, pode acontecer. Acontece às vezes, tá? Quando tá muito amadurecido, por exemplo, se eu tiver que fazer do mercado de construção civil, como eu já fiz muito na minha vida, vem mais rápido. Se eu pego um mercado novo, aí vem muitas pessoas para mim, muita, né? Aí chega um ponto, às vezes, que quando eu vejo que veio demais, eu paro, sabe? Assim, tipo, fiz 10, eu paro, não, vou mudar de coisa, eu paro, vou fazer outra coisa, aí no dia seguinte eu pego de novo e começo a ler, aí eu começo a condensei, né? Eu não vou continuar, deixa eu condensar, pera, cheguei em 3, tem mais? Aí eu vejo se tem mais, sabe? Mas eu vou fazendo esse processo, porque ele é um processo criativo, sabe? A gente viaja mesmo, a gente viaja nesse processo. E tem outra coisa, Newton. Se tu tiver a sensação, eu acho que não vai acabar nunca. Cara, elege 1, 2 e trabalha esse 1 e 2, sabe? Não tem, trabalha. Daqui a pouco tu pode sentir o seguinte, no meio do processo tu pode sentir, pô, mas eu esqueci dessa persona. E aí tu traz uma nova persona. Não tenha medo de ser perfeito, sabe, Newton? Porque o processo de persona, ou a proto-persona, ele não é um processo fechado, perfeito. Ele é protótipo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você pode ter várias criações e condensar, você pode também se permitir, nesse momento, escolher 2. Vou escolher 2 para começar, para experimentar. Não quero pensar, não quero fazer o que a Mirella falou de pensar várias. Eu vou pensar 2 e vou começar com essas 2. Porque no processo de amadurecimento vai surgir outras. Entendeu? E aí tu vai começar a fazer uma seleção, se tu quer ou não quer essas outras. Então não te puna. Isso vai começar a surgir para ti, tá? É bem natural. Aí a hora que o teu negócio tiver numa maturidade, que tu puder investir numa pesquisa, tu investe numa pesquisa e faz algo mais assertivo, entendeu? Não tem problema. Ok, obrigado. De nada, querido. A Débora perguntou ali no chat, ela disse, na verdade, que ela perdeu o 5º passo na construção da persona. Ela perguntou se você poderia repetir. O 5º passo, deixa eu lembrar aqui. Espera só um pouquinho. É tanta coisa na minha cabeça. Deixa eu ver aqui. Só para eu não. 5º passo. Como eu posso ajudar essa pessoa a resolver os seus problemas? Esse é o 5º passo. Diante de tudo que eu desenhei, né? Olhei para ela, vi como é que ela tem a vida dela, que ela é casada, que ela tem uma rotina, onde ela trabalha, que ela tem os problemas dela. Aí eu vou olhar para aquela persona, vou olhar para ela tem aquelas dores e vou pensar assim, como é que eu posso fazer para ajudar ela nos problemas dela, né? Então, por exemplo, a Mirella, né? Vou falar assim, a persona Mirella. A Mirella trabalha o dia todo, ela tem uma filha,
estuda, tem 8 anos, a Mirella trabalha o dia inteiro, nananã. A Mirella tem a seguinte dor, a Mirella precisa de mais tempo para ficar com a filha dela. E a Débora tem uma academia de ginástica, por exemplo. E a Mirella tem uma dor, que ela precisava ficar mais tempo com a filha dela. Como é que ela pode ajudar a Mirella? Ela pode ajudar em alguma coisa nesse sentido? Né? É uma dor que ela pode ajudar a Mirella? E ela pode de repente, na academia de ginástica dela, ela pode ter um espaço kids, ela pode ter atividades em que ela pode integrar mãe e filho, entendeu? E aí ela vai adaptar essa dor junto com o negócio dela e a dor que eu tenho. E é isso que ela vai fazer. Entendeu? Você consegue ler o chat? Sim, consigo. Agora consigo. Deixa eu pegar aqui. Acredito que empatia é tudo para acontecer, saber o que é agradável. Exatamente. Perfeito. É isso aí, Adriana. É isso aí. Sensacional. Vocês escreveram um monte de coisa, né, gente? Eu ia Deus falar, do... inclusive, a própria Adriana, quando você tinha dito que persona significa máscara, lá no começo ela já tinha colocado no chat sobre isso. Que bonita, linda, maravilhosa. Que legal, é isso aí. Gente fina é outra coisa, né? Que lindo, adorei. A Adriana Eu é só uma via... figura. Não, eu aqui morrendo de curiosidade, né? Eu quero começar a não ver mais essas coisas, porque tava pipocando o chat e eu não posso ver. Eu aqui meio louca, assim, o que eles estão falando lá? Já estão me xingando, né? Só pode. Eu olhando assim, não. Ô, Val, tem que me falar quando estiver me xingando, pelo amor de Deus. Não, pode deixar, pode deixar. A próxima vez eu te dou um toque ali no... Te chamo no privado ali, Mirella, fica atenção no chat. 9:05. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? De repente, algum comentário, alguma curiosidade? Além da pergunta do Newton e da Débora, mais alguém? Bom, acredito que pelo silêncio não. Então era isso, Mirella. Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Eu quero dizer que eu adorei estar com vocês, foi muito legal. Uma pena que o tempo não pode ser maior para a gente conversar mais, né? Obrigada pela disponibilidade. Desculpa por ter demorado muito, né? Que gosto de falar, gosto de ensinar, enfim, gosto de trazer tudo nos detalhes. Desejo sucesso para o negócio de vocês, né? Que vocês consigam desenhar personas lindas, maravilhosas. Não tentem fazer a coisa mais perfeita do mundo, simplesmente façam, tá? Simplesmente façam e testem, e é isso aí, tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigada, Mirella. Muito obrigada aí novamente pela parceria de sempre, ter disponibilizado aí 1h30 do teu dia, da tua noite, né? Nesse caso, para estar aqui conversando com a galera, falando um pouquinho sobre personas. Agora, acho que vocês têm bastante coisa para pensar aí, para colocar a mão na massa, construir as suas personas, ou quem sabe refazer, né? Quem já começou nesse processo aí. E tem conteúdo sobre na plataforma também, então, bora trabalhar em cima disso. Mirella, muito obrigada. Galera, muito obrigada a todo mundo aqui também. Uma boa noite para todo mundo, bom descanso e a gente se fala. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.